Olá, pessoal. Eu sou a professora Kedma Santos e estou aqui para mais uma aula de matemática para os quintos anos. Vamos conversar hoje sobre números e operações, especificamente divisão. Trouxe de volta esse tema, um tema meio assustador para alguns, né? Trouxe propositalmente, além da gente trabalhar o Aprender Sempre, né, que é um material que possivelmente você já trabalhou nas escolas ou está trabalhando ainda com a sua professora, e eu sei que muitos ainda têm dúvida, por isso esse assunto é muito importante. Além disso, claro, é uma operação que está presente na maioria das nossas operações, nas nossas atividades cotidianas, né? Mas antes de entrar no nosso assunto do dia, eu tenho alguns recadinhos. Você possivelmente está me assistindo pela TV Nova Nordeste, canal 22.3, é isso mesmo. Essas aulas acontecem ao vivo a partir das 9 horas e as reprises a partir das 18, tá? Mas você já baixou o aplicativo do Educa Recife? Ainda não? Acessa o QR Code que vai aparecer na sua telinha. Para quê, professora? Para mandar a tua mensagem para mim, né? Claro, para você que está assistindo, participar ao vivo, e para me ajudar na interação, para que eu consiga receber a sua mensagem, o professor Givanilson Soares está aqui. E aí, professor, tudo certo? Estão por aí? Tudo certinho, tá todo mundo por aqui acompanhando a aula. A Janiele já está dando um bom dia aqui. Oi, professora Kedma. Luan também está aqui dando um bom dia. E a gente está aqui acompanhando, esperando o que é que vem por aí quando a gente fala em divisão, né? Olha aí, o que é que será que vem, hein? Eu trouxe, claro, né? Vocês sabem que eu gosto de trazer essa mesinha, né? Eu sempre gosto de trazer algumas coisas para ilustrar, né? As operações, para que a gente faça na prática, né? Você do quinto ano que ainda não acompanhou pela TV, que ainda não baixou o aplicativo, já assistiu no YouTube alguma aula do Educa Recife? No YouTube, no YouTube, canal Educa Recife. Essas aulas ficam disponíveis para assistir quantas vezes quiser. Você não tem motivo para não acompanhar as aulas. Para me ajudar na inclusão, para garantir que mais pessoas acompanhem as nossas aulas, Raquel está aqui fazendo um trabalho belíssimo, a interpretação de Libras, trabalho maravilhoso, né? E essa equipe está sempre a postos para garantir, né, que mais pessoas consigam acompanhar as nossas aulas. Temos aplicativo, temos TV, temos o YouTube e temos a produção, claro, que garante a transmissão, né, dessas aulas, que deixa tudo organizadinho para que você consiga me assistir agora. Vamos embora para a nossa aula. Divisão. A gente vai conversar sobre divisão. Operação simples, minha gente. Eu sei que parece que é complicado, mas se a gente for praticar realmente, vai ver que não tem nada de estranho. É tudo muito fácil. Primeiramente, quando a gente fala de divisão, a gente pode pensar na palavra repartir. E quando eu falo de repartir, eu falo especificamente em repartir em partes iguais. Lembram da multiplicação? Que a gente pode fazer uma adição com parcelas iguais. A divisão também, a gente pode fazer ela em partes iguais. É importante você entender isso, tá? Divisão é repartir algo, alguma coisa, em partes iguais. Trouxe um exemplo claríssimo para vocês, né? Tem uma barra de chocolate onde eu reparti em partes iguais. Nesse caso, eu dividi em 5 partes. Presta atenção, todas as partes estão iguais. Na prática, é justo você comer mais pizza do que o seu irmão, do que a sua irmã?
Não, né? O ideal é que a pizza seja dividida em partes iguais para garantir a paz dentro de casa, né? Para que ninguém discuta no final. Então, já coloca isso na sua cabecinha. A gente já trabalhou com os números racionais, né? A gente trabalhou fração, onde a divisão é feita em partes iguais e a própria operação divisão, ela é o repartir em partes iguais. Eu posso falar, como eu tinha dito, dos números racionais. Eu posso falar que divisão tem a ver com fracionar. Fracionar é dividir em partes iguais, beleza? A divisão possibilita a resolução de diversos tipos de situação cotidiana. Trouxe um exemplo clássico aqui. Tenho algumas maçãs e algumas cestas. O que é que eu vou fazer aqui? Uma divisão. Você já brincou daquele joguinho? Um para mim, um para tu. Um para mim, um para tu. Até acabarem as pecinhas? Pois bem, divisão é basicamente isso. Na prática, né? A gente vai aprender um método diferente quando se trata de números maiores, né? Nesse caso, como o número é pequeno, eu tenho 16 maçãs. Para eu dividir em 4 cestas, como as que estão na imagem. Fácil demais. Vou colocar uma em cada cesta, depois outra e depois outra. Ó, terminaram as maçãs e em cada cesta tem 4. Divisão simples, ó. Vou fazer de novo. Ó, lembra? Uma para mim, uma para tu, uma para mim, uma para tu. Ó, coloquei, completei a cesta. De novo, coloquei outra e outra. Eu posso dizer que se eu tiver 16 maçãs para dividir em 4 cestas, eu terei 4 maçãs em cada uma delas. Divisão simples, coisa fácil de resolver. É como se eu tivesse qualquer objeto e dividisse ele em partes iguais. Ah, professora, a senhora usou maçã. Usei, mas eu posso usar, por exemplo, os meus lápis aqui, ó. Fácil. Posso usar tranquilamente, ó. Vou mostrar na prática, porque vocês sabem que eu gosto quando eu tenho os objetos para mostrar para vocês, ó. O exemplo da maçã, a quantidade. Eu falei para vocês que eu tinha 16 maçãs, não é isso? Eu quero 16 lápis. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Pega isso que é igualzinho. Ao invés das 16 maçãs, eu vou ter os 16 lápis. Aquela ideiazinha, uma para mim, uma para tu, uma para mim, uma para tu. Quero dividir com 4 pessoas. Como é que eu vou fazer? Presta atenção, quinto ano. Ó, não são 4 pessoas? Vou dividir para as 4, certo? Vou só deixar separado para vocês entenderem. Não são para 4 pessoas? Aí eu vou colocando uma para cada. Uma para cada. Até esgotarem os meus lápis. Eu vou juntar depois para vocês entenderem. Ó, eu tinha 16 e dividi para 4. Eu vou ter 4 conjuntinhos de 4. Pronto, resolvi. Professora, eu posso fazer isso agora no meu caderno? Claro que pode. Pega 16 bolinhas e divide em 4 círculos diferentes. Você vai ter o mesmo resultado. Eu fiz aqui na imagem e fiz aqui ao vivo com os lápis que eu tenho. Fácil demais, né? Eu tenho produtos diferentes, eu fiz exemplos diferentes com as mesmas quantidades. Claro, minha gente, eu fiz com números pequenos, né? Com números maiores a gente vai precisar de outro método que eu vou explicar daqui a pouco. A divisão é a operação matemática utilizada para separar os elementos de um conjunto em conjuntos menores, ou seja, para repartir uma quantidade em partes iguais.
A divisão possibilita a resolução de diversos tipos de situações cotidianas. Por isso, é importante compreender seu funcionamento para aplicar adequadamente. Como eu tinha falado para vocês na última aula, uma das coisas importantes para a gente resolver a divisão é entender o que a questão está pedindo. O que é que eu quero dividir? Eu, naquele caso das cestas, eu quis dividir as minhas 16 maçãs em 4 cestas. Aqui na mesa, eu quis dividir os 16 lápis para 4 pessoas. Antes de eu fazer a divisão, eu quero saber como e de que se trata a minha divisão. Eu não posso simplesmente ver os números e fazer. Eu preciso entender o processo, tá? Fica esperto, porque a gente vai aprender o método que a gente consegue construir e dividir números maiores. É o mesmo processo, a gente só vai fazer por partes, tá? Aqui a gente consegue fazer de uma vez na mesa, a gente conseguiu, né? Pequenas quantidades a gente consegue resolver fácil. Quando os números ficam maiores aí, precisamos de um pouco mais de cuidado. E o nome do método é o método da chave. Método da chave, professora, o que é que isso significa? Eu vou fazer a minha divisão em partes. Aqui eu também tenho um número menor. Esse método aqui, por exemplo, 18 dividido por 14 dividido por 2. É como se eu tivesse, gente, 14 lápis e quisesse dividir por 2, ó. Peguei os meus lápis e dividi por 2. Aqui eu já consegui fazer direto, ó. Eita, professora, 7 lápis para cada um. Exatamente. A brincadeirinha de um para mim, um para tu, ó. Um para mim, um para tu. Um para mim, um para tu. Um para mim, um para tu. Para mim, um para tu. Para mim. Até esgotarem todos os lápis e que a divisão seja feita em partes iguais. Sobrou alguma coisa? Não. Divisão exata. A gente vai trabalhar especificamente hoje com divisões exatas. Professora, a senhora está querendo me dizer que todas as divisões de todos os números serão exatas? Não. Existem divisões com resto, mas aí é outra coisa. Eu vou trazer em outro momento, para vocês não se confundirem, tá? Então, eu tenho um método da chave onde, assim como todas as outras operações, eu preciso saber a estrutura dela. Onde cada número se encaixa para eu conseguir fazer a operação corretamente. Preste atenção. Aqui eu tenho o meu dividendo. É o número que eu quero dividir. É o que eu vou dividir. No caso dos nossos lápis, 14 seria a quantidade total de lápis que eu tenho para fazer essa divisão. O meu divisor é por quantas vezes eu vou dividir. Eu vou dividir em quantas partes. Isso é o meu divisor. No caso, 2. Então, eu vou dividir o meu dividendo pelo meu divisor. Ou seja, eu vou dividir 14 por 2. 14 é a minha quantidade total de lápis. E 2 é a divisão que eu vou fazer. Vou dividir em 2 partes. Pode ser lápis, pode ser os meus bonequinhos, que eu vou usar daqui a pouco. E como é que eu vou fazer isso? Importante saber as outras operações também. Por quê? Numa divisão, a gente trabalha diretamente com multiplicação. Aula que já tivemos e que você já domina muito bem. Se eu fosse interpretar esse método-chave, seria assim. Que número eu colocaria no meu quociente que multiplicado por 2 seria menor ou igual a 14? Como é uma divisão exata, eu já acho o número 7, né? 2 vezes 7, 14. Então, eu encontrei o número 14 que eu vou subtrair do 14, que é o meu total. A mágica acontece aí. Por isso que a gente utiliza o método-chave para números maiores, porque a gente vai fazendo ele em partes e vai encontrando os resultados, certo?
Até porque o divisor pode ter mais de um algarismo. A gente vai trabalhar basicamente com um, mas existe a possibilidade de eu trabalhar com números com mais de um algarismo. Então, é importantíssimo a gente saber o método da chave. Então, aqui eu tenho o resto zero, porque 14 menos 14 é zero. Resolvida a questão. Então, eu posso dizer que na minha divisão, 14 dividido por 2, eu tenho 7. Se eu tiver 14 lápis e quiser dividir para 2 pessoas, cada uma ficará com 7. O meu quociente é o meu resultado, beleza? Presta atenção e pratica as outras operações também, ó. Aqui, ó, eu usei multiplicação e subtração. Entenderam a importância das outras operações, né? Vamos praticar. A divisão é uma operação inversa à multiplicação. Isso é só caráter de informação mesmo. Eu tenho aqui 14 dividido por 2, que é igual a 7, e 7 vezes 2, que é igual a 14. É como se eu tivesse uma inversão. E eu tenho aqui, ó, 2 vezes 7, 14. 14 vezes 2, 7. Só para vocês ficarem atentos a isso. E aqui eu já venho com um exercício básico para vocês verem que a divisão está presente em diversas situações. Inclusive essa, já usei muito, viu? Para realizar uma gincana, a escola irá dividir 35 alunos em 5 grupos. Quantos alunos ficarão em cada grupo? Possivelmente, a professora fará o seguinte. Ela sairá falando o nome de cada aluno, né? Vamos escolher o representante de cada grupo. Aí ela vai. Maria, João, Lucas, Pedro e Luciana. Um grupo. Ela vai fazer isso normalmente, né? Porque ela vai nomeando e já vai separando os grupinhos. É possível? Claro que é possível. Mas se a gente quiser usar o método da chave, também podemos. Inclusive, se a gente souber fazer a estrutura direitinho, a gente encontra o resultado muito mais rápido. Você que está no chat acompanhando essa aula, você consegue me dizer o resultado dessa divisão? Se numa sala tem 35 alunos e será necessária a divisão em 5 grupos diferentes. Diz para mim, quantos alunos ficarão em cada grupo? Responde para mim aí no chat que eu quero ver se vocês estão espertos, se vocês estão me assistindo ou se cochilaram, né? Eu acho que não, porque o quinto ano é muito participativo e não me decepciona. Responde para mim aí no chat. 35 alunos dividido em 5 grupos. Qual é o resultado? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe 3. Cadê o resultado do quinto ano? Será que temos? E aí, professor? Até agora, só chegou aqui a resposta da Laura. Ela disse que a resposta é 7. 7. Será, Laura? Você está corretíssima. A resposta é 7. Professora, eu vou colocar a operação toda e a gente vai detalhar ela um pouco. Eu disse que os 35 alunos serão divididos em 5 grupos. Qual seria o número que eu multiplicaria por 5, que seria igual ou menor que 35? Quem respondeu 7, Laura, claro, maravilhosa, acertou. 5 vezes 7, 35. Menos 35, 0. Sobrou algum aluno? Faltou algum aluno entrar em algum grupo? Não. Então, eu posso dizer que em cada grupo, 7 alunos estarão lá. Tranquilo até aí? Muito fácil, né? Tudo um docinho. Exemplos muito simples. Vamos para a próxima. A diretora de uma escola irá dividir 492 livros em 6 prateleiras. Quantos livros ela irá colocar em cada prateleira? Eita, professora, ficou difícil. Lembra que eu falei que a gente faria a divisão por partes?
É verdade. A gente vai fazer passo a passo. 492 dividido por 6. Eita, professora, eu vou ter que usar os 492 todinho? Não, né? Tenha calma. Eu posso utilizar 4 dividido por 6 nesse momento? Não. Nesse momento não. Mas eu posso dividir 49 por 6? Será que eu posso? Posso sim. 49 dividido para 6. Qual é o número que eu multiplico por 6? Que é menor ou igual a 49? A gente não achou igual, né? Mas achamos um número menor. Por que menor? Como é que eu vou subtrair um número menor de um maior? De um maior para um menor? Não, né? A gente entendeu que em subtração que o meu número de cima precisa ser maior do que o de baixo, não é isso? Senão eu não vou achar a minha resposta. Assim é na divisão. Por isso que eu digo, qual é o número que multiplicado por 6 é igual ou menor que 49? Porque se for maior não serve para a gente. Eu achei o número 8. 6 vezes 8, 48. 49 menos 48 sobrou 1. Eita, acabou a conta, professora. Não, esqueceu do número 2? A gente vai usar ele agora juntamente com o resto. 12 dividido por 6. Eu já encerro aí? Não, porque eu posso dividir o 12 por 6. E eu vou ter o número 2. Já vou colocar o resultado aqui. 12 dividido por 6, 2. 6 vezes 2, 12. Menos 12, 0. Consegui colocar a quantidade igual em cada prateleira? Sim. Sobrou o resto? Não. Então, eu posso dizer que em cada prateleira terão 82 livros. Divisão é paciência. Divisão é cuidado. Divisão é prática, então não se estresse. Eu sei que você que está me assistindo agora pode estar um pouco apreensivo, né? Professor, eu não sei muito divisão, já escutei vários relatos aqui no ao vivo, inclusive. Não se preocupa, pratica que vai dar certo. Vamos continuar. Uma livraria, presta atenção, essa é grande, hein? Uma livraria recebeu uma encomenda de 2.880 livros. A livraria tem que enviar esta encomenda pelo correio. E cada caixa comporta 120 livros. Ou seja, em cada caixa eu vou colocar 120 livros. Quantas caixas eu vou utilizar para empacotar todos os 2.880? Difícil, professora, misericórdia, me ajude. Tenha calma, que a gente vai resolver rapidinho. Ó, mesmo processo, ó. A gente começa a divisão pela quantidade de algarismos que conseguimos dividir aqui. A gente precisa prestar atenção no dividendo e no divisor. Aqui eu achei o 288 por 120. Qual é o número que eu multiplico por 120 que será menor ou igual a 288? Achamos o número 2, que dará 240. Eu já vou colocar aqui tudo direitinho. Deixa eu montar ela. Isso. Eu fiz a minha subtração, ó, sobrou 48. Mas lembra que tem o zero aqui? Feito. 480 por 120. 4. 120 dividido por 4. 120 vezes 4, 480. Menos 480, 0. Sobrou algum livro fora da caixa? Não. Divisão exata. Onde eu vou precisar de 24 caixas para empacotar os 2.880 livros. Gente, essas questões são possibilidades que a gente pode encontrar em vários momentos, certo? Por isso que eu trouxe divisão com mais de um algarismo. Mas calma, que a gente vai fazer
com um algarismo de novo, que é para você ficar esperto e mais seguro, né, para fazer as outras operações. Numa biblioteca, essa é fácil, eu vou querer que você responda para mim no chat. Numa biblioteca, tinham 639 livros que precisaram ser divididos em 3 estantes. Fácil demais. Com quantos livros ficarão cada estante? Semelhante à outra, né? Mas essa é ainda mais fácil. Vou montar ela aqui e vou explicar, claro. 639 dividido por 3. Eu divido 6 por 3, com certeza, ó. E quanto eu preciso multiplicar por 3? 2. 3 vezes 2, 6. 6 menos 6, 0. Qual é o próximo número? O 3. 3 dividido por 3, 1. 3 vezes 1, 3. Menos 3, 0. Mas eu ainda tenho o número 9. 9 dividido por 3, 3. 3 vezes 3, 9. Menos 9, 0. Sobrou algum livro quinto ano? Não. Então, eu posso dizer que cada estante ficará com 213 livros. Preste atenção, o quociente é que é a resposta da nossa divisão, certo? Aqui o resto é para a gente saber se a nossa divisão é exata ou não. Se sobrou alguma coisa, é inexata, mas a gente só vai trabalhar com situações de divisão exata, sem sobrar nada, com o resto, 0. E aí, professor, estão por aí, né? Estão por aqui. Ele, inclusive, Eliabe acabou de colocar aqui, né? 213 livros e não sobrou livros. Exatamente. Estão espertos, hein? Por mim, eu ficaria até meio-dia. Por isso que eu estou correndo um pouco, né? Porque a produção já está mandando, inclusive, eu ir embora. Mas eu vou deixar esse desafio aí para vocês. João comprou uma televisão por R$ 1.560 e dividiu o valor total em 10 prestações. Eita, eu amo aquele velho parcelado do final do ano, né? Onde os responsáveis da gente, ou a gente que trabalha, junta o dinheirinho para trocar algum eletrodoméstico de casa. Nesse caso foi uma televisão. A televisão custou R$ 1.560, mas eu não tive o dinheiro. Vou dividir em 10 parcelas. Como é que eu vou fazer? Será que você tem como dar essa resposta para mim lá no YouTube? Eu espero que sim. Eu já aproveito para agradecer o professor Givanilson Soares pela presença e, claro, por transmitir a mensagem das crianças, né? Para garantir essa interação maravilhosa. Muito obrigada, professor. Eu que agradeço, né? E daqui a pouquinho tem mais, então fica acompanhando aí. Não vai agora, não. É isso mesmo. O dia de aula ainda não acabou. Já teve língua portuguesa, você já teve aula de matemática, agora vem aula com o professor Givanilson. Levanta, toma mais um golinho daquela água, já já a gente está de volta. Fiquem bem, fiquem em paz. Tchau, tchau. Responde o desafio, hein? Tá aí na tela. Tchau.